A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos juntos nessa belíssima manhã de quinta-feira, hoje 9 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia da Criança Defeituosa e também o Dia do Fonoaudiólogo. E durante esses dias em que muita gente foi infectada por essa doença, algumas pessoas ficaram com sequelas e precisaram de um tratamento com um profissional para superar as dificuldades, até para transmitir ou para usar a sua fala. Nós parabenizamos a todos os fonoaudiólogos pela passagem do seu dia. Quero lembrar a todos que está se aproximando no próximo sábado e domingo o encerramento da Semana da Bíblia. Lembrando que no sábado será realizada uma concentração lá na Praça da Bandeira. Também à tarde haverá uma carreata percorrendo os bairros principais da cidade de Campina Grande sobre a cobertura da STTP. No domingo pela manhã, às 7 horas, será servido um café lá no Monumento da Bíblia, ali no Açude Velho, e depois será realizado um passeio ciclístico. 25 quilômetros serão percorridos em toda a cidade de Campina Grande e os 100 primeiros inscritos receberão um exemplar das Escrituras Sagradas. Você não pode ficar de fora, faça a sua inscrição, procure a VINAC e você fará a sua já prévia inscrição para participar deste passeio ciclístico. Não esqueçam também o nosso musical natalino, que será realizado no dia 25 de dezembro, que aliás faz parte do calendário turístico de Campina Grande. Nós vamos transformar a nave do nosso templo numa mini cidade, onde você conhecerá o que aconteceu em Belém, em Nazaré e em Jerusalém. Está belíssimo musical com a participação das crianças, dos jovens, dos adultos. Você terá a oportunidade de conhecer a maneira rústica como Jesus nasceu quando veio ao mundo, né? Os anjos proclamaram glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Vai ser um passeio na história desde o início do cristianismo. Você não pode perder, portanto, dia 25 de dezembro, musical natalino. Quero deixá-los agora com o cantor Moisés Lira louvando a Deus. Senhor.
Mas agora eu quero entrar no principal disso que eu quero falar para vocês. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. Vinde às águas. É que há muita gente que está bebendo águas de cisternas rotas das drogas. Drogas lícitas e drogas ilícitas. Pastor, o que é droga lícita? É porque é permitido, a gente pode, mesmo sendo uma droga que cause males, é lícito. É lícito porque o governo dá livre curso para ser vendido nos supermercados. Você chega numa prateleira de um supermercado, lá tem bebida para todo gosto. Uísque, vodka, pitu, aguardente. E preste atenção, pelo fato do homem ter deixado de beber da água da vida, ele está agora bebendo até água ardente. Águas de cisternas rotas. Estou falando aqui para aqueles que são alcoólatras. Águas de cisternas rotas. Essas drogas lícitas é porque o governo libera. O tabagismo, o cigarro também é considerado uma droga lícita. Mas aqueles que são usuários destas drogas, mesmo sendo lícitas, cigarro ou a bebida, elas são dependentes e elas estão se destruindo a longo, médio ou curto prazo. O usuário do tabagismo, bebendo água de cisternas rotas, no mínimo, ele está vulnerável a contrair um câncer de laringe, de garganta ou dos pulmões. Eu conheço várias histórias, talvez você que está em casa também conheça várias pessoas que têm esse problema, ou que estão infectados, problema dessa natureza, pulmão acabou, falta de ar, cigarro. Outros ao alcoolismo, estão vulneráveis a contrair doenças congêneres ao pâncreas, ao fígado, hepatite, pancreatite, porque elas estão destruindo o seu estômago ou seus órgãos interiormente. Então alguns têm uma morte prematura, outros a médio prazo, outros a longo prazo, por causa de estarem bebendo águas de cisternas rotas. E o texto diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. A sede que você tem de Deus, só Ele quem sacia a sua sede. Não é bebida, não é prostituição, não é jogo, não é nada disso. Não é riqueza, não é dinheiro, nada. A lista, se eu fosse falar aqui de água de cisternas rotas, eu ia passar um bom tempo aqui só falando sobre essas águas de cisternas rotas. Outra coisa, para entrar é fácil, para sair é difícil e dá muito trabalho. Eu fui usuário até os meus 16 anos de idade da bebida. Eu era alcoólatra, inveterado. Comecei a beber aos 11 anos de idade. Eu sei do que eu estou falando. Fui também usuário do tabagismo durante muitos anos. Eu sei do que eu estou falando. E eu queria matar a sede da minha alma com essas coisas: bebida, cachaça, drogas. Embora na minha época drogas eram só ilícitas, depois já estava passando para as drogas ilícitas. Quando eu me deparei, quando eu me encontrei com Jesus e passei então a beber a água da vida. Então essa primeira parte aqui diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Você está com sede? Pare de beber água de cisternas rotas, venha beber da fonte da água da vida, que é Jesus. A parte B do versículo 1 do capítulo 55 diz: ó vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ó vós que não tendes dinheiro. Porque enquanto você está querendo matar a sede com essas águas de cisterna rota, você gasta muito dinheiro, você tira dinheiro da mesa para comprar o pão para botar sobre a mesa e vai manter um jogo, vai manter o vício do jogo, da bebida, das drogas, da maconha, da cocaína, como nós vamos ver logo mais.
e você gasta muito dinheiro, e muitos se tornam tão dependentes que passam a roubar e a assaltar para manter o vício. Mas essa água daqui da vida que Jesus fala, Isaías profeticamente falando, disse: os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. É 0,800. Não paga um centavo, é de graça. Por quê? As águas de cisternas rotas escravizam o homem. Há muita gente escravizada, há muita gente algemada, gastando muito dinheiro. E tem mais uma coisa: depois que começam a aparecer os sintomas dos efeitos colaterais da bebida, do tabagismo ou de qualquer outro tipo de droga, ele começa a gastar dinheiro com remédio, que ele perde a saúde. E você que está em casa sabe do que eu estou falando. Você pode ser uma dessas pessoas que perdeu a saúde, não tem mais saúde suficiente, insuficiência respiratória, problema no pâncreas, hepatite, problema do fígado, problema do tabagismo que deixou você sem respirar normalmente. Ou seja, as águas de cisternas rotas escraviza, algema o homem e leva o homem a gastar muito dinheiro, até a própria vida. Além de destruir a sua saúde, às vezes destrói a família. No Centro de Recuperação Homens de Cristo, que nós fazíamos até antes dessa pandemia, eu vi muitas e muitas histórias de dependentes químicos ali. Muitos. Pessoas que eram bem-sucedidas, alguns trabalhavam em determinadas, tinham profissões, depois que enveredou por estas águas de cisternas rotas, querendo buscar matar a sede com estas águas de cisternas rotas, muitos deles perderam o emprego, perderam a família, perderam a saúde, porque essas águas de cisternas rotas, quando não levam o homem para um centro de recuperação, leva-o para um presídio. Eu conheci também muitas histórias nos presídios de Campina Grande, tanto do Monte Santo como lá do Serrotão. Conheci muitas histórias. Quando não leva para um manicômio, leva para um presídio. Quando leva para um presídio, leva para o cemitério. Esse é o preço daqueles que estão bebendo água de cisternas rotas. Eu dei um título para essa meditação de hoje: compartilhando a graça libertadora da palavra. Por quê? Porque através das escrituras sagradas, como Jesus mesmo disse, eu li para vocês: a minha alma tem sede de ti, diz o salmista no Salmo 42. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos realmente a verdadeira fonte que sacia a nossa sede. Quantos jovens hoje estão na Cracolândia? A minha esposa, quase que todas as noites, quando a gente ora, ela ora, e a oração dela é mais ou menos assim: Senhor, tem misericórdia daqueles jovens que estão na Cracolândia. Restaura aquelas vidas. Quase que todas as noites ela faz essa oração, eu ouço. Quantos jovens, meu Deus, tem misericórdia. Quantos jovens usuários de drogas estão lá na Cracolândia. Quando a gente fez uma dessas viagens para Israel, que nós visitamos a Alemanha, Frankfurt, também na Holanda, que inclusive é liberada a maconha, eu estava lá no centro, um determinado momento, e eu não sabia que ali era um local tipo a Cracolândia. E eu vi alguns jovens se drogando, e uma mocinha, jovem ainda, ele colocando algo para ela cheirar, e aquela moça, quando ela foi cheirando, ela foi amurrinhando, ela foi caindo, e eu estava filmando isso, e o traficante, quando viu que eu estava filmando, partiu para cima de mim para tomar a câmera, e eu me afastei, entrei numa loja, porque ele ia tomar a câmera mesmo, e o guia turístico disse: olha, pastor, o senhor não devia ter feito isso, porque o senhor está tirando a liberdade dele, o senhor está entrando numa área que não era para o senhor entrar. Aquela área é privada, é privativa, como a Cracolândia. Eu vi aquela mocinha
caindo. E quantos que morrem de overdose por causa da maconha? Veja bem, começou fumando um cigarro, depois passou para uma outra droga que ele se sinta mais satisfeito. Por exemplo, existe uma droga chamada narguilé. Narguilé. Essa droga, vocês podem ver, quem usa essa droga aí, parece até inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar 100 cigarros de uma só vez. Isso está aí provado cientificamente, não sou eu que estou dizendo, deu na minha cabeça não, está aí. Atrás desse folheto tem dizendo tudo o que é, os efeitos que causam no organismo. Mas há muita gente fazendo disso aí até um hobby, uma coisa, um esporte, uma coisa assim boa, né? Que chama atenção. A gente vê muito isso lá entre os árabes, muito mesmo. Narguilé. Pois bem, isso é água de cisternas rotas. Fumar 100 cigarros, na hora que alguém termina de usar o narguilé, é como se tivesse fumado 100 cigarros de uma só vez. Eu fui usuário do tabagismo, e eu fumava entre 2 a 3 carteiras de cigarro por dia. Agora imagine o que é 100 cigarros de uma só vez. Acaba com os pulmões, acaba com tudo. Então para de beber esta água de cisternas rotas, porque você está abreviando seus dias de vida. Quantos jovens lá na Cracolândia estão hoje se autodestruindo? Alguns deles eram universitários, estavam lá na faculdade. Eu tenho uma história para contar, aliás, eu tenho algumas histórias para contar, que faz parte disso que nós estamos trazendo, para aqueles que são usuários de drogas, que estão nos assistindo em casa. Eu vou falar agora sobre um jovem chamado, que esse jovem ele era universitário, Humberto Moura Fonseca, aos 23 anos de idade. Esse jovem universitário na USP em São Paulo, e eles fizeram lá um concurso, quem é que bebia mais rapidamente o que pudesse de vodka. Esse jovem aí, esse jovem que está aí, aos 23 anos de idade, ele tomou 1,5 litro de vodka. Quando ele terminou de tomar o último gole, ele caiu durinho, morto. Universitário. Águas de cisternas rotas, destrói, mata. Ah, mas foi só um momento de diversão. Por acaso, o momento de diversão destrói uma vida assim, tão rapidamente. Esse jovem certamente, tão moço aí como ele está nessa foto. Conheço a história também de outro jovem chamado Júlio, de 23 anos de idade. Ele chegou um dia para a mãe dele e disse: "Mãinha, eu vou morrer." E morreu mesmo. Ele era usuário de crack. O crack é uma droga tão violenta que em fração de 10 segundos marcado no relógio, causa um efeito no cérebro, de tal maneira que o indivíduo fica louco. Ele enlouquece. É tanto que quando um usuário de crack, se tem algum usuário de crack que está me vendo e me ouvindo agora, sabe do que eu estou falando. Quando ele está queimando uma pedra, ele já está pensando na próxima. Ele não se sente satisfeito. Água de cisternas rotas deixa o homem realmente com sede e querer mais. Enquanto que Jesus, a fonte da água da vida, disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E louvado seja o nome do Senhor, porque eu posso falar com autoridade. Depois que eu bebi desta fonte da água da vida, nunca mais eu precisei de usar nem cigarro, nem tabagismo, nem droga, nem coisa nenhuma, porque Jesus saciou a minha sede. Quantos conhecem a história de Elis Regina? Uma grande cantora brasileira, morreu de overdose. Elvis Presley morreu de overdose. Jimi Hendrix, um grande guitarrista, também morreu de overdose. Água de cisternas rotas tira a vida. E a coisa é tão séria, tão violenta, que eu vi isso do pastor Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória, pregando aqui na igreja. Faz muitos anos isso.
Ele disse que um casal estava para embarcar no aeroporto e levavam no braço uma criança. E aquela criança chamou muita atenção quando eles foram passar lá no check-in para embarcar na aeronave. Alguém prestou atenção que a cor daquela criança não era normal. Era uma cor de alguém que realmente não está com vida nenhuma. Isso que eu estou contando é real, é verdade, isso aconteceu. Chamaram lá no canto separado e perguntaram sobre aquela criança, que ela tinha, que estava com a pele tão diferente. Descobriram que a criança estava servindo para transportar drogas. Mataram a criança, abriram o seu peito todo e encheram de drogas. Isso já faz muitos anos. Vocês vejam a que ponto a humanidade chega. Tira a vida de um ser inocente para colocar enxerto de droga, para poder levar com outro destino para aqueles que são usuários de drogas. Meus irmãos, isso tudo são água de cisternas rotas. Água de cisternas rotas leva o homem a cometer coisas absurdas que até para a gente descrever nos causam mal, nos faz males. Então nesse texto aqui o escritor sagrado diz: vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Sabe por que esse vinde e comprai vinho e leite sem preço? Porque o preço já foi pago. Amém? O preço já foi pago. Quem foi que pagou, pastor? Jesus. Lá na cruz do Calvário, Ele pagou para que eu fosse liberto, para que eu fosse realmente regenerado, transformado. Custou o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, seu sangue derramado, não somente para matar a minha sede, mas inclusive para me libertar, para me transformar, para restaurar a minha vida. Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, que não fomos comprados nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Não foi prata nem ouro, diz Pedro. E aí por que vinho e leite? Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Lembrando que vinho aqui, metaforicamente falando, é sinônimo, é símbolo de alegria. E leite é alimento. Não está falando de vinho, você encher a cara de vinho, está falando do símbolo que o vinho promove, alegria. E aí está falando da alegria da salvação, que todo aquele que realmente, que um dia veio a Jesus, ele se sente feliz, ele se sente realizado, ele se sente alegre, sempre alegre. Não precisa de beber para ter alegria, não precisa de estar num forró para ter alegria, não precisa de estar brincando um amicarando para ter alegria, mas ele tem alegria que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. É diferente. No versículo 2, esse versículo seguinte, é por isso que o escritor sagrado diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e naquilo que não satisfaz? Esse versículo também eu quero dividir em duas partes. A parte A é essa: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso suor naquilo que não satisfaz? Droga não é pão, cigarro não é pão, maconha não é pão, pedra de crack não é pão. Muitos jovens estão lá na Cracolândia, em São Paulo, que vocês podem ver a Cracolândia cheia de jovens, muitos jovens, muita gente comprando pedra de crack, maconha, cocaína. Não dá para a gente ler aí, mas ali, essa foto mínima lá no canto é a multidão de jovens que estão ali, dormindo ali, de pés descalços, sem tomar banho. Passaram a se comportar como se fossem animais, bicho, sem asseio, sem higiene nenhuma, não tem privacidade nenhuma. Vida
totalmente dominada pelos vícios, porque passaram a deixar de beber da fonte da água da vida e estão buscando água de cisternas rotas. Aguardente, como já disse, o tabagismo, o êxtase, que também é usado em muitas festas. Isso aí a foto que estava ali pequenininha. Você imagina, esse povo aí, amanhece, anoitece, tempo de inverno, verão, de inverno a verão, estão aí, escravizados, algemados, presos, querem sair, mas não têm forças. Muitos estão realmente presos pelo crack, pela cocaína, pela maconha, pelo jogo, pelo cigarro, pela bebida. E tem uma coisa aqui muito grave, viu, gente? Está surgindo, desde uns 5 anos atrás, uma droga chamada crocodilo. Eu vou passar aqui para vocês agora umas imagens muito fortes. Aliás, tinha mais fortes ainda, mas o nosso sonoplasta disse: pastor, não vamos mostrar essa. Mas era bom mostrar para provocar mesmo, porque começa fumando um cigarro, depois passa para um cigarro de maconha, depois passa para uma pedra de crack, depois passa para êxtase, depois passa para outros tipos de droga mais fortes, e chega essa droga aí chamada crocodilo. Essa cena que vocês estão vendo aí, gente, não é montagem não, isso é um braço sendo necrosado. Você necrosado, está sendo comido. Essa droga é injetada nas veias, como se faz um chá de fita antigamente aquelas fitas de vídeo, com pólvora, com gasolina, dá uma injetada na veia, o que é que causa aí? É porque a droga, quanto mais o indivíduo vai consumindo, ele vai querendo outra mais forte. Isso aí é um braço, aliás, é uma perna, acima do joelho, comido. São cenas fortes. Aqui é um braço, a mão toda carcomida. Eu tenho fotos, eu tenho imagens mais fortes do que isso aí. Só os tendões de fora. Amanhã você está convidado a continuar conosco, ouvindo a continuidade desta palavra que nós transmitimos em nosso templo. Então, todos fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e a paz do Senhor para todos. Amém.